Fala rapaziada, começando mais um vídeo aqui no canal. E hoje eu vou fazer um vídeo diferente que eu quero mostrar pra vocês um dos pontos turísticos aqui da minha cidade. E vou entrar aqui dentro desse teatro, vou mostrar pra vocês como é que é lá dentro. Bom, aqui nós estamos no salão de espetáculos do teatro. É aqui que acontecem as nossas apresentações. Muita gente se pergunta se o teatro ainda está na ativa, se ainda recebemos espetáculos. E sim, pessoal, ainda é uma casa funcional. Nós recebemos cerca de 250, 300 espetáculos por ano, ok? Então é uma casa que ainda está na ativa. Gente, eu vou começar trazendo um pouquinho de contexto histórico para que a gente possa interagir, entender como é que foi o processo de construção do teatro, por que ele existe. Então, para vocês se familiarizarem um pouquinho, tudo bem? Gente, essa casa de óperas, o Teatro Amazonas, ele foi inaugurado no dia 31 de dezembro de 1896. É uma casa com quase 130 anos de história. Inclusive faz aniversário no Réveillon, então quando vocês quiserem olhar para os fogos do Ano Novo, vocês já podem lembrar que eles também estão cantando parabéns para o teatro. Gente, naquela época, Manaus estava vivendo o seu auge no ciclo da borracha. Então a economia, ela disparou. Manaus era uma das cidades mais ricas do Brasil. E foi feita uma proposta de construção de um teatro de alvenaria na cidade de Manaus. Um teatro que pudesse ser uma casa de entretenimento. Por favor, flash desligado, senhor. Pode gravar à vontade, só peço que desligue o flash, por gentileza. Enfim, retomando. Eles tiveram a intenção de construir um teatro que trouxesse, que funcionasse como uma casa de entretenimento, para que houvesse a socialização, interação entre os membros da elite daqui da capital. E foi assim que surgiu a ideia do teatro. Ele foi inaugurado no ano de 1896, mas a ideia dele surgiu lá em 1881 e a construção só começou em 1884. Então, de 1884 até 1896, totalizaram aí 12 anos de construção. Tudo bem? Observando aqui agora a decoração do salão, esse salão, gente, tem capacidade para 701 pessoas. É dividido entre a plateia e 3 pavimentos de camarotes. O principal deles, vocês podem observar aqui centralizado, é o camarote do governador. Aqui não pode para ver. Ele é um camarote exclusivo para o governador do estado do Amazonas. Ele é decorado com as cortinas e o brasão da República. Certo? Bem, agora eu posso... claro. Vocês também podem observar que nós temos 22 colunas de ferro, gente. Essas colunas, elas contêm gravuras com nomes. Se vocês observarem, daqui não dá pra ver, mas ali, ó, temos Shakespeare, Beethoven, Mozart, Verdi. Elas são gravuras que homenageiam grandes nomes da literatura, da música, da dança, das artes no geral. Enfim, agora eu convido vocês a olharem para cima, para o teto, por favor. É onde nós temos a principal pintura da casa. Ela é uma pintura assinada por um artista brasileiro chamado Crispim do Amaral. Ele era pernambucano. Muita gente se pergunta se essa pintura, se a decoração do salão foi feita totalmente por europeus, norte-americanos. Mas não, gente, tanto a decoração daqui desse salão quanto a pintura do teto são obras assinadas por um brasileiro. Ele foi o grande responsável aqui por toda a decoração do salão de espetáculos. Observando a pintura, aqui à esquerda nós temos um elemento dança, à direita música e atrás, acima do camarote do governador, temos o elemento tragédia. São os 3 elementos componentes de uma ópera, em uma casa de óperas. E aqui na direção do palco nós temos um busto sendo homenageado na pintura. Vocês conseguem observar? Vocês sabem de quem pertence? Carlos Gomes, o famoso pai da ópera aqui do Brasil. Ele, inclusive, a ópera dele ia ser a ópera de inauguração do teatro, mas ele acabou falecendo meses antes, então não foi possível dar prosseguimento, mas as homenagens a ele permanecem por toda a extensão da casa. Muito bem. Ainda no teto, nós temos o principal lustre, ele é um lustre original, certo? E por trás dele também tem outra extensão da pintura. Vocês conseguem ver 4 ligas que se formam um formato de X? Gente, é para dar a impressão de que nós estamos embaixo da Torre Eiffel, de Paris. Vocês têm essa percepção?
pintura, ela foi pensada para trazer essa impressão de que nós estamos assistindo um espetáculo diretamente de Paris, debaixo da Torre Eiffel de Paris. Isso acontece, gente, porque naquela época o mundo inteiro vivia de acordo com as tendências da França, de Paris. A França e Paris, no caso a capital, ela era a maior ditadora de tendências da época. Os costumes franceses, a moda francesa, o idioma, inclusive aqui em Manaus falávamos francês. Então era realmente uma coisa muito presente. Bom, e foi chamada, esse período ele foi chamado de Belle Époque. Vocês já ouviram falar? Fez Manaus ficar conhecida como a Paris dos Trópicos. Porque justamente vivia-se esse período de extensão francesa, onde tudo na cidade acontecia conforme os costumes franceses. Bom, aqui também em direção ao palco, vocês podem observar que nós temos dois camarotes diferentes, na verdade são quatro camarotes diferentes. E eles ficam aqui na direção do lado do palco. Vocês estão conseguindo visualizar? Vou contar uma curiosidade para vocês sobre esses camarotes. Gente, eles eram os camarotes mais caros, os assentos mais caros daquela época. Chegavam a ser leiloados. Então era uma disputa entre os barões da borracha para adquirir esses assentos. Vocês sabem por quê? Daqui, vocês conseguem ver perfeitamente esses assentos, certo? Mas eles, lá dentro, não conseguem visualizar bem o palco. Então a vista ela é meio prejudicada. A intenção de leiloar esses assentos, de ter esses assentos, era justamente ser visto pelo público, ser vistos pelo público, tanto dos camarotes quanto aqui da plateia. Então eles pagavam muito caro, eles entravam na disputa do camarote, justamente para que quando chegasse o dia do espetáculo, eles pudessem ser assistidos. E assim, de certa forma, mostrar que eles tinham dinheiro suficiente para pagar por esses assentos. Gente, aqui em direção ao palco, nós temos, vocês conseguem visualizar as iniciais TA, fazem referência a Teatro Amazonas, e logo acima, o nome do governador Eduardo Ribeiro, que foi o grande responsável pela retomada e pela conclusão das obras do teatro. Ele é uma figura fundamental aqui para a cidade de Manaus, para o estado do Amazonas. Inclusive, nós temos uma avenida chamada Eduardo Ribeiro aqui no centro, que é onde fica localizado o teatro. Gente, vocês têm alguma pergunta? Fiquem à vontade. É um instrumento que foi dado. E elas fazem referência à fauna e à flora amazônica. Aqui, ó, desse lado, vocês conseguem ver a onça pintada, a onça magnífica. Daqui desse lado, ribeirinhos. Aqui, tucanos, com esquilos. Sim, nós temos esquilos no Temos também a pintura do centro. E ela é uma pintura, gente, que faz referência ao clímax da ópera O Guarani, que seria a ópera de inauguração aqui da casa. E ela é uma pintura que faz referência à cena final. Quando o Peri, que era um indígena, um homem indígena, né, que vivia, tem a impressão de que a deusa está seguindo vocês com o rosto. A perspectiva é pintada no rosto dela, de qualquer lugar aqui que você se espalhe pelo salão, ela vai acompanhar você. Rapaziada, como vocês podem ver, isso é uma parte da apresentação do teatro para vocês. É um vídeo meio longo, mas mostrando um pouco da fala, né, da explicação da moça, para vocês conhecerem um pouco mais sobre o teatro. Tudo bem, gente? Vamos lá? Vou apresentar aqui para vocês a figura que eu mencionei embaixo. Eduardo Ribeiro, o governador responsável pela retomada e finalização das
disse, começou em 1974, mas ele só finalizou em 1996, então foram aí 12 anos de construção, e foi no governo do Eduardo Ribeiro que as obras foram retomadas e concluídas. Em obras europeias, esse teatro é inspirado em 2 teatros europeus, por isso que ela tem essa raiz realmente europeia. Eles são inspirados na ópera de Garnier em Paris e no La Espanha. Na Itália. Bom, gente, a cúpula, muita gente tem curiosidade. Ela era toda estruturada em ferro, foi comprada em um catálogo francês e foi finalizada em tempo recorde. Eles entregaram a cúpula um ano antes da inauguração do teatro. Então, gente, aqui nós temos uma maquete de Lego. Ih, o pessoal nem chegou ainda. Cheio de reflexo. Isso acontece porque o teatro passou por algumas restaurações ao longo dos seus anos, como era de se esperar. Mas em uma delas, em 1974, eles mudaram a cor, que era o rosa original, inclusive o rosa que vocês conhecem é a cor original, que foi inaugurado, e mudaram para esse tom de azul, cinza. Mas o objetivo mesmo era padronizar os prédios aqui da região naquela época. Mas depois, em 1990... Aqui a gente tá no camarote. Eu não posso falar muito, rapaziada, porque é proibido. Por isso que eu quase não tô falando nesse momento do vídeo. Nem mais magro, nem mais gordo, nem mais alto, nem mais baixo. E a lenda dizia, costumavam dizer, que só os mais bonitos conseguiam se ver refletidos no espelho. Mas se vocês estão se vendo, meus parabéns. Gente, o nome, né, Espelho da Verdade, vem pelo material dele. Ele é feito de cristal. E a taxa de distorção do espelho de cristal em relação ao espelho de vidro, que é o que geralmente tem em casa, na academia, no shopping, a diferença entre eles é a taxa de distorção. A taxa de distorção do espelho de cristal ela é significativamente menor. Então, quando vocês se olham aqui, vocês se veem realmente do jeito que vocês são. Exatamente do jeito que vocês são. Agora eu vou apresentar para vocês uma representação de camarim da época. Nós criamos esse espaço aqui para que fosse possível que vocês visualizassem como seria um camarim daquela época. Então, nós temos aqui vários elementos. A cadeira, o vídeo, e temos elementos originais também. Aquele do espelho, o de flor, ele é original. Essa porcelana aqui azul também é original. Vocês sabem o que ela é? Uma cuspideira. Isso. É basicamente isso que ela faz. Rapaziada, como vocês podem ver, a gente saiu do teatro. Não podia falar muito porque lá dentro é uma área restrita. E eles pediram para que não pudesse gravar com flash, não fazer muito barulho, porque é um museu, né, rapaziada? Então, foi uma experiência boa, consegui mostrar algumas partes para vocês aí de como que foi. Agora a gente está aqui no Largo. É uma praça que tem os nomes de alguns países, África. Aqui nesse lado é Europa. Aqui nesse outro lado deixa eu ver, espera aí, Ásia. E a outra vamos ver qual é a outra. A outra é América. Mas é isso daí, rapaziada. Mostrei um pouco pra vocês de como que é. Agora aqui é assim, ó. E é isso daí. O vídeo do teatro tá ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar o like. E até o próximo vídeo.